Paulo, em sua carta aos Gálatas, diz: Vejo que vocês observam dias, meses, estações e anos. Receio ter trabalhado em vão por você. Agora aqui estamos, nesta semana lotada de observação desses dias diferentes, e está é a estação e, naturalmente, é o ano. O que Paulo deu ao mundo? O que ele deu ao mundo foi isto, o que o Espírito de Deus e a imaginação humana são um só. Ele disse: Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos compreender os dons que Deus nos concedeu. Aqui está aquele que se tornou os muitos, para que os muitos possam se tornar o um, pois um deve ser tudo, e compreender dentro de si todas as coisas, tanto pequenas como grandes. Blake, de Os Quatro Zoas. Tudo no mundo. Tudo o que vejo, embora pareça fora, está dentro da minha imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Blake, de Jerusalém. Então, nos é dito que, eu, se for elevado, levantarei todos os homens e atrairei todos os homens para mim. Agora somos informados de que ele foi elevado, portanto todos os homens já estão redimidos. Mas eles têm que experimentar isso dentro de si. Eles já estão redimidos, mas neste mundo de mortalidade, e isto deve ser agora, eu diria, repetido dentro do indivíduo, pois ele deve conter e experimentar tudo dentro de si mesmo. Só existe Deus neste mundo. Deus apenas age e está nos seres ou homens existentes. Blake, de O Casamento do Céu e do Inferno. Agora deixe-me compartilhar com vocês uma história que me foi contada na noite de sexta-feira passada. O nome do marido desta senhora é Rei. Quando uso a palavra rei, estou falando do marido dela. Ela disse: No ano passado, Rei me disse: Vai custar $1.000 para construir um telhado novo. Precisamos do telhado, mas vai custar $1.000. Ela não disse que eles não tinham dinheiro para isso, ela disse: Eu vi o telhado novo. Naquele momento, vi o novo telhado. Aí ela disse: Eu estava trabalhando na minha máquina de costura, é antiga, mas era adequada. Funcionou, mas eu gostaria de um novo, disse ela, e então imaginei um novo. Aqui está o antigo, mas imaginei um novo. Então eu estava guardando meu gravador e pensei: Como essa coisa é pesada! Eu gostaria de um novo e leve. Guardei o velho, o pesado, mas pensei que gostaria de um novo que fosse leve. Então, guardei o novo que era leve. Então ela disse: Rei me disse: Meus sapatos novos doem. Ele tinha acabado de comprá-los e eles estavam doendo. Bem, eu queria que ele tivesse sapatos que não machucassem. Eu fiz isso na minha imaginação. Tudo isso foi no ano passado. Depois chegou a virada do ano civil e tivemos um assalto. Não, eles não roubaram o telhado, mas levaram os outros objetos móveis, e na semana passada consegui um acordo da companhia de seguros no valor de $2.050. Agora tenho minha linda e nova máquina de costura. Eu tenho meu lindo e leve gravador. Os sapatos de Rei não doem. E há dinheiro para o telhado, sobra muito, muito, muito. Agora, quem instigou o roubo? Agora na sexta-feira você vai ouvir, se for ao culto, as 7 palavras da cruz. 3 tiradas de Lucas, 3 de João, e uma de Mateus e Marcos, é a mesma de Mateus e Marcos, que é a quarta um. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o tirado desses 2 evangelhos. Mas a primeira usada na cruz é de Lucas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo está se movendo sob compulsão. Ninguém vê a causalidade invisível.
Ninguém vê o ato imaginal invisível que pressiona todos os que estão inclinados em uma determinada direção para realizar o ato necessário para produzir o ato imaginal que é completamente invisível ao mundo. Aqui, todo efeito natural tem uma causa espiritual, e não natural. Uma causa natural apenas parece. É uma ilusão da memória vegetal esmaecida. Blake, de Milton. Agora, em sua carta para mim, ela disse: lembro-me dessas coisas. Foram todos no ano passado, mas eu me lembro deles. No caso dela, ela é abençoada por poder se lembrar de quando o rei lhe disse: vai custar $1000 para colocar o telhado novo, e eu vi o telhado novo, embora no momento ele pensasse que não conseguiria. Agora pagar um novo telhado. Quando usei minha máquina de costura, ela era adequada, era boa, funcionava, mas eu gostaria de uma nova e vi uma nova. E quando guardei meu gravador, estava tudo bem, era adequado, mas estava pesado quando o guardei. Eu pensei, já vi todos esses lindos, novos e leves, e gostaria de um bom, leve e bom. Agora, ela disse, eu tenho todos eles. Tenho meu gravador novo e leve, minha máquina nova, os sapatos de rei que não machucam e o teto será novo. O dinheiro está aí e sobra muito. Então, o primeiro grito na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estão todos dormindo, movendo-se sob compulsão. E homens e mulheres involuntariamente, a maioria deles, alguns conscientemente, e estão a pôr tudo em movimento. E eles simplesmente se movem. Então, alguém dado a sensação de conseguir algo de graça, ele pega o gravador. Se ele vender por alguma coisa, isso é lucro. Não lhe custou nada. Não importa o que isso custasse a ela, tudo o que ele conseguisse seria lucro absoluto. Se ele sair e encontrar algo que roubou e puder movê-lo rapidamente por $15 e conseguir uma pechincha, ele ganhará $15. Não lhe custou nada, seu investimento não foi nada. E há quem no mundo pense assim. Todos eles estão passando pelas fornalhas. Assim, a primeira palavra na cruz, uma palavra na cruz não significa uma única palavra, é um pensamento completo. Portanto, a palavra mais curta é: tenho sede, mas são duas palavras. A próxima, de João, é: está consumado, há 3 palavras. Tudo bem, ainda assim é uma palavra quando você pega as 7 palavras. Então, a primeira palavra é de Lucas. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E então vem o segundo de Lucas, depois vem o primeiro de João, depois vem Mateus e Marcos, depois vem 2 de João, e então Lucas completa. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Este pequeno sinal de pontuação foi colocado na segunda palavra da cruz, que é de Lucas. E o ladrão voltou-se para ele e pediu-lhe que tivesse misericórdia dele, e ele disse: eis que eu te digo. Hoje estarás comigo no paraíso. Bem, você pode alterar a pontuação e colocar a vírgula depois de hoje, mas não, deixe como está. Eis que te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isto é, agora, ressurreição. E eu, quando for elevado, atrairei todos os homens a mim, pois todas as coisas estão na minha maravilhosa imaginação humana, e eu sou toda imaginação. Então, quando sou elevado, desenho tudo. No exato momento, desenho todos eles comigo. Mas eles individualmente devem ter a experiência que eu tive, mas já estão redimidos porque os levei comigo. Porque, todas as coisas existem na imaginação humana, e qualquer um que é ressuscitado, mas ele não pode ser ressuscitado e deixar para trás qualquer parte de si mesmo, então, o mundo inteiro é ressuscitado com ele. Estou lhe dizendo por experiência própria, o coro celestial canta quando isso acontece. Eles cantam a queda e a verdadeira queda na divisão e a ressurreição na unidade.
Eles cantam isso, e então a regeneração através da ressurreição dos mortos. Na verdade, eles cantam, e as palavras, está consumado, e eu ouvi, mas não cantei. O coro celestial cantou. Quando eu passei e todos foram aperfeiçoados porque eu era perfeito, e então, bem no final, o refrão cantou. Está consumado, essa foi a sexta palavra na cruz. E o último é quando esta vestimenta sai, e esse é o Salmo 31, o versículo 5. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Complete o versículo. Tu me redimiste, Senhor, Deus fiel. Essa foi a promessa no início, eu cairia na divisão e me tornaria fragmentado, habitando em tudo, de que nada neste mundo poderia estar separado de mim, porque como poderia estar separado de algo que vou influenciar? Por quê? Todas as coisas por uma lei divina. Nos misturamos uns com os outros. Shelley. Se eu não estivesse te penetrando agora, não poderia te ver. Você não poderia me ouvir se eu não te penetrasse e você me penetrasse. Então, todas as coisas por uma lei divina. Nos misturamos uns com os outros. Então, quando sou elevado, levo comigo todo o meu universo, todo o meu vasto mundo, sabendo que todos que estão agora despedaçados naquele mundo terão uma repetição da mesma experiência. Pois, um caiu na divisão e depois ressuscitou na unidade, reunindo todos novamente no um. Então, no caso dela, não consigo expressar o quanto estou grato por ela ter compartilhado isso comigo, por ela agora poder realmente sentir que o roubo, que naquele momento parecia um choque tão grande, ela perdeu o gravador, ela perdeu todos os objetos móveis, e depois veio o acordo da seguradora por $2.050 e tantos, que o substituiu pelos novos, todos os leves, e o suficiente para colocar um telhado novo, e depois alguns ainda sobrou. Então, Pai, perdoe-os. Sim, os ladrões são ladrões, é o seu eu empurrado de qualquer maneira. Aqui alguém esta noite é acusado de roubar, talvez o quê? Uma pequena xícara ou pires. E, no entanto, o banco onde eu aciono, o United California Bank, continua à procura dos ladrões internos que roubaram $50 milhões no ano passado da sua subsidiária em Basileia, na Suíça, por $50 milhões. E eles sabem que tudo está lá dentro, só pode estar lá dentro, por funcionários de confiança. Eles acham que podem reduzir para seis funcionários de confiança. Eles não conseguem identificar o que é, porque na Suíça eles têm todas essas estranhas contas ocultas. Mas faltam-lhes $50 milhões. Então, quando alguém vai ao banco, segura o dinheiro e recebe $1.000, e nós ignoramos tudo, a outra coisa é silêncio. Aqui está um banco em Illinois, há alguns meses, que perdeu perto de $7 milhões, e eles ainda não conseguem identificar como isso aconteceu internamente. Ninguém entrou e os roubou. E falamos do pequeno furto lá fora, e a pobre garotinha vai para a cadeia, ou o garotinho vai para a cadeia. Eu não estou tolerando isso. Se você pudesse impedir o desfalque por dentro, seus dividendos saltariam dos atuais 3% ou 4% para 20%, se você pudesse impedi-lo por dentro. Todas as coisas acontecem realmente no verdadeiro sentido da palavra, por dentro. Então, todo suposto ato no mundo exterior que parece ser uma causa em si mesmo, posso lhe dizer. Todo efeito natural tem uma causa espiritual e imaginal, e não uma causa natural. Uma causa natural apenas parece. É uma ilusão, ou de quê? A memória desaparecendo. O homem não consegue se lembrar. Felizmente, ela se lembrou de quando o rei disse: poderíamos usar, e precisamos, de um telhado novo, mas custaria $1.000, e isso é colocado no futuro. Ela se lembrou de quando ele reclamou que os sapatos novos estavam doendo. Em sua mente, ela revisou tudo instantaneamente, naquele momento, o teto e os sapatos. Quando ela trabalhou em sua máquina,
ela a revisou. Era adequado, mas ela disse: tenho uma máquina nova e uma máquina de costura. E guardando o gravador pesado, ela queria um novo que fosse leve, e ela o revisou, e ela imaginou um gravador novo e leve. Então ela vai para casa um dia e descobre que a casa foi roubada. Ela tinha seguro, então trouxe o pessoal do seguro, e aqui eles pagaram a ela os $2.000, que substituíram todas essas coisas de uma nova maneira. Então, eu lhe digo, a história é a maior história já contada. Não existe história igual. Mas o cristianismo precisa ser salvo para todo o sempre da história secular. Não é história secular. É a história da sua maravilhosa imaginação humana. Deus e sua própria imaginação são um. Eles são um. Você é um ser imortal. Você não pode morrer, porque você é todo imaginação. Quando você realmente souber disso por experiência própria, poderá enxugar as lágrimas. Nada pode passar. Você pode não vê-los com os olhos mortais, nem tocá-los com a mão mortal, mas eles estão em um mundo tão real quanto este, tão real quanto, continuando a jornada até chegarem ao momento em que serão ressuscitados, e então o corpo disperso começa a ser recolhido e eles são reunidos em um só. Então, um deve ser tudo. E compreender dentro de si todas as coisas, grandes e pequenas. Blake, de As Quatro Zoas. E você é aquele que realmente caiu, e então, ao cair, você se fragmentou. Você ficou dividido em partes incontáveis, e cada uma parece ser independente de você quando você olha para ela. Você está apenas olhando para o seu eu empurrado. E todo o seu vasto mundo deve tornar reais os seus atos imaginais inconscientes, ou os seus atos imaginais conscientes. Peço-lhe que confie neste ensinamento. Acredite em seus atos imaginais. Você pode não ver isso hoje à noite ou amanhã, mas acredite nisso. Na verdade, assuma a coisa mais gloriosa do mundo para você ou qualquer aspecto seu. Confia. E esse ato imaginal, mesmo que sejam necessários 1.000, 10.000 ou 100.000 de seus eus projetados, irá usá-los para fazer com que aquela coisa se torne real em seu mundo. Como ela me disse em sua carta. Você pode chamar isso de imaginação, ou alguns podem chamar de pensamento, mas isso eu sei, tendo me lembrado do que fiz no ano passado, posso dizer que produz realidade. E eu já disse a você uma e outra vez que imaginar cria realidade. Que todos os fatos objetivos do mundo são produzidos através da imaginação. Não há nada que você possa nomear neste mundo que não tenha sido imaginado primeiro. Mas você pode vetá-lo no minuto em que imaginar. Você pode dizer, como ela poderia ter dito: não temos dinheiro para isso, e parar com isso. Ela não disse: não podemos pagar os $1.000 pelo telhado. Ela viu o telhado, e era novo. Mas ela não viu o roubo. Esse é o meio. Vamos voltar agora para o capítulo 55 de Isaías. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, os seus. Este é o capítulo onde é dito a você: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas deve cumprir o que me propus e prosperar naquilo para que a enviei. Então, meus caminhos são mais elevados que os seus. Não se preocupe em como isso vai ser feito, pois a mesma voz que falou estas palavras disse isso no capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 39. Até eu, sou ele. Eu mato e vivo, eu fero, eu curo, eu faço todas estas coisas, e ninguém pode livrar-me das minhas mãos. Ele está interpretando todos os papéis. E se alguém estiver basicamente inclinado a roubar, ele o usará para produzir os meios necessários para conseguir o dinheiro para colocar no telhado. Então ela chega em casa e ouve um assalto. Todas as coisas foram substituídas por outras novas e melhores, como ela desejava. No momento,
Pareceu um choque, mas ela colocou tudo em movimento, pois foi ela quem pronunciou aquelas palavras. Eu mato e dou vida, eu fero e curo, e ninguém pode livrar das minhas mãos. Pois o Espírito de Deus e a imaginação humana são um, e não há nada além de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E então, se todas as coisas são feitas por Ele, existe ladrão no mundo? Ele está fazendo esse papel. Existe um suposto herói no mundo? Ele está desempenhando esse papel. Um covarde? Ele está desempenhando esse papel. Ele está desempenhando todos os papéis no mundo, e tudo isso contribui para produzir os atos imaginais invisíveis dos homens. Então, você está sozinho e pensa: ninguém me vê e isso não significa nada. É apenas minha imaginação. E você continua seu adorável ato imaginal. E então é isso, ou sem saber que você está realmente produzindo os efeitos de amanhã neste mundo. E quando chega ao mundo, esse efeito natural tem como causa um ato invisível, invisível e imaginário, e não uma causa natural. Uma causa natural apenas parece, é uma ilusão ou uma ilusão de quê? Da sua memória desvanecida. Você não se lembra de quando fez isso. Então, quando confrontado com a sua própria colheita, você não consegue acreditar. Você não consegue se lembrar de quando fez algo que pudesse realmente ser assim. Eu não me roubei. Nunca pensei nem por um momento de roubo para conseguir o dinheiro. Não, mas eu vi tudo feito. E há ladrões no mundo, em todo o mundo, e todos eles são enganados por Deus. Não há nada além de Deus. Deus só age e existe nos seres ou homens existentes. Blake, de O Casamento do Céu e do Inferno. Agora, deixe-me encontrar esse ator, porque Deus apenas age, e ele está em todos os seres ou homens existentes. Bem, eu sou um homem. Preciso encontrar esse ator, pois o que vejo refletido no espelho quando faço a barba pela manhã é uma máscara. Isso é pessoal. Agora, quem está usando essa máscara? Eu sou. Você simplesmente diz Neville, e eu me viro e digo: sim. Aqui estou, mas quem é o ser que está aí? Eu sou. Esse é meu nome verdadeiro. Mas a máscara se chama Neville. Mas direi: eu sou Neville. Então, o usuário da máscara chamado Neville responde: esse ser nessa máscara, por trás dessa máscara, que ninguém vê é Deus. E agora toda a vasta cristandade celebrará esta vitória de Deus, que ele realmente morreu ou literalmente morreu. Mas o primeiro atributo de Deus é a misericórdia. E Deus transformou a morte em sono, e então levantaram os sexos para trabalhar e chorar. Blake, parafraseado de Totirza. E assim todos os sexos surgiram em massa quando Deus morreu. Ele se enterrou na humanidade e morreu, e então seu primeiro atributo, a misericórdia, transformou-a em sono. Isso é o que Blake quis dizer quando disse: a eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, o que foi um ato de misericórdia. De uma visão do juízo final. Esse foi o ato misericordioso. Transformar a morte em sono. E Deus está sonhando esse sonho. Um dia ele acordará. E quando ele acorda, ele ressuscita e então reúne em seu próprio ser todos os seus seres dispersos. Então, todos estão reunidos. Quando eu partir desta vez, posso lhe dizer, estou levando tudo no universo comigo. E eu, quando for elevado, levantarei todos para mim. Leia no capítulo 12 de João. Ninguém pode sobrar, porque todas as coisas existem na imaginação humana. Mas não é elevado até que aquele que está disperso seja despertado para a unidade. E então ele atrai para seu próprio ser tudo o que foi espalhado.
Então, eles cantam a sua queda na divisão e a sua ressurreição na unidade, a sua queda na geração da decadência e da morte, e a sua regeneração na ressurreição dos mortos. Então, quando ele realmente ressuscita dentre os mortos, ele reúne tudo em seu próprio ser. E eles estão todos com ele. Não importa aonde ele vá, ele levanta todo o vasto mundo. Ele não deixou nenhum para trás. Mas todos os destroçados no mundo terão em si uma reprodução desse drama. Então, o que está sendo agora dramatizado como um memorial esta semana, pois isto é realmente um memorial, isto é simplesmente uma grande memória, uma lembrança do que Deus já realizou. E assim eles estão perpetuando isso até a Sexta-feira Santa. Depois vem o enterro no sábado. Depois vem a ressurreição no domingo. Mas está tudo feito. Está tudo feito, apenas para ser repetido no indivíduo, e então o indivíduo que está aparentemente disperso torna-se a unidade, e ele atrai para si seu vasto mundo e é ressuscitado. Assim, um se torna muitos, e então os muitos se tornam um. Assim, sempre que alguém é elevado, ele leva consigo todo o vasto mundo, mesmo que pareça ter sido deixado para trás, e cada aspecto que aparentemente está para trás torna-se a unidade, e então ele se eleva. Então, um deve ser tudo. Esta é a história do mistério cristão. Um deve ser tudo. Então, o primeiro grito na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E eles não sabem o que fazem. Eles seguem cegamente sob compulsão, executando os atos imaginários invisíveis da humanidade. E eles se movem sob compulsão. Contei a história e fui severamente criticado por isso por uma senhora em um jantar, certa noite, quando Fred Bailes, que agora partiu deste mundo, deu uma festa no Ambassador Hotel. E eu tinha contado essa história cerca de 2 semanas antes para um de seus grandes, e eu diria, colaboradores que vinham e sempre assinavam um grande cheque no final de um ano ou no final de um mês para manter isso funcionando. E ela foi muito crítica naquela noite. Não me senti nada bem naquela noite. E ela disse: Sabe, não consigo entender como você pôde subir à plataforma diante de uma audiência de 2.600, 1.000 que não conseguiram entrar, eles estavam todos lotados no Foxville Chile, e dizer o que você contei sobre sua esposa, esta foi minha primeira esposa. Contei uma história simples para explicar que tudo neste mundo deve ser perdoado, não importa o que seja. Quando conheci a garota que hoje leva meu nome e que é mãe da minha filha, ou logo na primeira vez que a conheci, eu sabia que ela seria minha esposa. Ela não sabia, mas eu sabia. Eu disse a mim mesmo: ela não sabe, mas vai ser minha esposa. Navegamos para Barbados 6 meses depois, e ela conheceu minha mãe e minha família, conheceu todos eles. Todos eles a amavam. Isso foi em 1936. Na cidade de Nova York, por causa da lei arcaica que já passou, você não poderia se divorciar, a menos que ela estivesse louca por 7 anos ou por adultério, e isso é tudo. As igrejas cristãs ortodoxas haviam costurado tudo de modo que tornasse a vida miserável e tornasse tudo simplesmente um fardo para todos. Quando a conheci, eu tinha uma formação muito complicada. E aqui está a cidade de Nova York, a cidade mais arcaica do mundo no que diz respeito a tais leis. Fui para a cama e dormi como se estivesse casado e feliz com a garota que agora leva meu nome. Não tive nenhuma emoção física com ela, só que ela estava dormindo lá, e eu estou aqui, e é uma felicidade. Eu fiz isso por uma semana inteira. Então, certa manhã, recebi um telefonema do tribunal, dizendo-me que eu deveria comparecer a este tribunal federal na terça-feira de manhã. Bem, eu estava tonto, era de manhã cedo e naquela época eu não acordava tão cedo como agora. E então, eu apenas disse: tudo bem e desliguei. Bem, na manhã de terça-feira que eu deveria estar lá, não fiz nenhum esforço para ir até lá.
E por volta das 9h30 o telefone tocou. É o tribunal, e eles me disseram: você deveria estar aqui no tribunal esta manhã. Nos encontramos às 10 horas. E eu disse: por que diabos eu deveria estar no tribunal? Eles disseram: bem, acontece que sua esposa foi presa e pensamos que talvez você pudesse esclarecer o motivo da prisão dela. É por isso que estamos pedindo que você desça. Bem, eu não estava barbeado. Simplesmente vesti algumas roupas e fui de táxi até a quadra. Cheguei lá no momento em que eles a estavam trazendo. Um homem sussurrou, ou havia 3 juízes, no ouvido de um juiz que eu estava na plateia. O juiz me pediu para depor. Você não precisa xingar, mas poderia, por favor, tomar posição e lançar alguma luz sobre o comportamento de sua esposa? Ela me disse que vocês estão separados há quase 14 anos. Eu disse sim. É uma razão religiosa pela qual vocês foram separados? Eu disse: não, absolutamente nenhum. Sabíamos que estávamos errados desde o primeiro dia em que nos casamos. Sabíamos imediatamente que era um fracasso total. Então ele leu o caso. Ela foi presa por furto em uma loja. Eles foram até a casa dela e encontraram outras coisas em sua casa. Ele disse: o que você pode dizer sobre isso? Eu disse: no que me diz respeito, não creio que ela seja realmente uma ladrão de lojas. No que me diz respeito, ela apenas se mudou sob compulsão. Leve em consideração a idade dela. Ela é 8 anos mais velha que eu e está passando por um certo estado emocional. E seja tolerante. Temos um filho que mora comigo e não quero que aconteça nada à mãe dele que possa prejudicar sua vida. Ele é um menino maravilhoso. Ele está sob minha responsabilidade por lei. Ele está em minha casa, mora comigo e não quero que nada aconteça com ela que possa de alguma forma refletir sobre meu filho. O juiz disse: sabe, em todos os meus anos no tribunal, não ouvi nenhum apelo de alguém que tivesse todos os motivos deste mundo para interná-la, porque isso em qualquer outro estado seria suficiente para o divórcio. E ainda assim ele implora por ela. Ele a sentenciou a 6 meses e depois, a meu pedido, suspendeu-a. Ela me encontrou do lado de fora e disse: Neville, isso foi uma coisa muito decente de se fazer. Dê-me meus papéis. Ela sabia que eu estava procurando por ela. Minha parceira de dança disse a ela que eu estava procurando por ela para entregar os jornais, e portanto, para desaparecer e sair da cidade de Nova York. Então, ela fez. Mas ela teve que cometer o ato, e eles tiveram que me ligar e me pedir para esclarecer isso. Como eu poderia condená-la? Quem foi a verdadeira causa de seu furto em uma loja? Eu. Dormi como se estivesse felizmente casado com a garota que agora leva meu nome e precisava obter provas. Eu precisava de algum motivo para iniciar a ação. E aqui, minha esposa realmente me deu os papéis. Eu disse: não tenho os papéis comigo. Ela disse: estou dirigindo para sua casa agora mesmo e você pode me dar os papéis. É ilegal entregar seus próprios documentos, mas ela foi até o hotel onde eu morava. Fui para o meu quarto e desci até o saguão e entreguei a ela os papéis, fiz minha própria entrega. Agora, isso é uma coisa ilegal neste mundo. Depois me divorciei na cidade de Nova York e pude me casar com a garota que agora leva meu nome. Quando contei isso, contei apenas para contar às pessoas aquela única palavra, a primeira palavra na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todos eles estão se movendo sob compulsão, e a causa invisível está escondida do mundo. Eles não sabem quem está pisando no lagar. E eu estava pisando no lagar para ter um casamento feliz com uma garota que ainda não estava noiva de mim.
Eu não poderia ficar noivo dela dadas as circunstâncias. E então minha esposa se comportou de tal maneira que tornou real e natural para mim fazer o que fiz. Como eu poderia culpá-la? Então, a primeira palavra na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, eles têm que fazer o que fazem. Tive que cair na divisão e fragmentar meu ser em incontáveis partes chamadas humanidade, e então subir à unidade, reunir todos os meus membros dispersos e ascender como o próprio Deus. Essa é a história. É Deus que caiu e Deus que ressuscita. Então, sei por experiência própria que nada morre. Aqueles que não tiveram a experiência aqui, tudo bem, eles são restaurados em um mundo que é terrestre como este, e continuam sua jornada até aquele momento em que são ressuscitados. E a ressurreição é a ressurreição para a unidade. E o mundo retratado, todo o vasto universo, ele próprio empurrado para fora, é então reunido e eles sobem. E eu, quando for levantado da terra, o atrairei todos os homens para mim. Veja! Este é o mistério do qual falamos aqui noite após noite. Você não é uma coisinha que acabou de ser expulsa. Você é o todo. Um deve ser tudo. E o dia chegará, ou você descobrirá que realmente é o todo. Portanto, nenhuma pessoa no universo poderia estar fora de você quando você ressuscitar, porque à medida que você é elevado, você eleva todos com você. E cada um terá a experiência de ser elevado e, eventualmente, todos serão único. E naquele dia, eles serão um, o seu nome será um, como nos é dito em Zacarias. Mas Blake conta isso tão lindamente em seu sonho de 9 noites, chamado Vala ou os 4 Zoas. E então ele conta a história da queda na divisão, e quando todos estão reunidos, esse homem eles chamam de Jesus, e eles nele e ele neles, vivem em perfeita harmonia no Éden, a terra da vida. Pois bem, você é o Senhor Jesus Cristo, cuja ressurreição eles vão celebrar no próximo domingo. Você diz isso aos padres, e eles vão te dar um tapa, ou contar isso a qualquer ministro, porque eles estão dormindo profundamente. Eles não sabem quem é o Senhor Jesus Cristo, e eu lhe digo, o Senhor Jesus Cristo está enterrado em você, e ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele ressuscitar em você, você ressuscitará tudo neste universo dentro de você. Essa é a história. Então, quero agradecer a minha amiga por compartilhar comigo sua experiência e por ser grande o suficiente para ser lembrada. Se o homem pudesse ao menos lembrar-se dos seus atos imaginários. Ela se lembrou de quando o telhado precisava de reparos ou de um novo, e o custo era excessivamente alto para eles no momento. Ela se lembrou do marido reclamando da dor que os sapatos novos causavam, do peso do gravador, e depois trabalhando na máquina, a máquina de costura, e era adequada, era bom, mas ela gostaria de uma nova, e então saiu do lugar nenhum o assalto e levou todos esses objetos móveis, e depois veio o seguro que enviou o cheque de $2.000 que substituiu todos os objetos móveis e pagou o telhado novo com muito, muito mais. Então, ela pode realmente dizer: perdoe-os, Pai, ou àqueles que aceitaram. Eles não fizeram um favor a ela? E, no entanto, eles são ladrões aos seus próprios olhos e ladrões aos olhos da sociedade, e são. Você sabe quem fez o papel? Deus. E você sabe quem realmente os fez fazer o que fizeram? A senhora que me escreveu a carta. Agora ela conhece as palavras do capítulo 32 de Deuteronômio. Eu mesmo, sou ele, e não há Deus além de mim. Eu mato e vivo, eu firo e saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Portanto, não importa o que aconteça, se tivéssemos a memória, poderíamos atribuir isso a um ato imaginal esquecido de nossa parte. Agora, vamos entrar no silêncio.